A partir desse momento, onde eu tenho a noção exata de quanto que isso tem de participação, eu consigo administrar melhor. Tá? Vejamos aqui na próxima tela. Eu vou readequar as minhas despesas. De que forma? Primeiro, identificamos a de maior peso e vamos colocar nessa ordem, né? A de maior peso para menor. Observar as que podem surtir pouca diferença no seu dia a dia, ou seja, que não vão interferir no seu bem-estar. Nós aqui, já vou repetir, não queremos que ninguém faça nenhuma, entre para nenhum clube dos mãos fechadas, mas que a gente consiga administrar e passar a postergar alguns gastos. Né? E estabelecer limites para cada uma. Isso eu acho que é uma das maiores verdades que nós precisamos fazer. Nós precisamos estabelecer limites para as nossas despesas. Hoje, nós gastamos às vezes por impulso, às vezes até para uma satisfação pessoal. Nós procuramos colocar as nossas inseguranças, incertezas, às vezes num gasto esporádico, e isso não é certo, porque faz com que, no final de um período, no final de um mês, no final de 2 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, faça com que a gente não realize, às vezes, um sonho que é muito mais concreto. Por quê? Porque nós acabamos gastando essa diferença naquele dado momento, e às vezes apenas por um impulso. Tá? As despesas que vão surtir mais ou menos diferenças são aquelas que nós vamos trabalhar no dia a dia com resultados. Uma que eu gosto de citar muito como exemplo é supermercado. Supermercado é uma despesa que a gente realiza todo santo mês, pelo menos uma vez por mês, quando não, 4 vezes por mês. Alguém já ouviu falar em fazer um índice de compra no supermercado? Eu acho difícil, mas é uma boa forma de você medir 2 fatos. 1, qual é a inflação que o seu dinheiro está sofrendo. 2, se você está comprando direito. Você pode criar um índice para as suas despesas no supermercado que vai dizer como que você mantém dentro do seu orçamento comprando sempre a mesma cesta de produtos e tendo a mesma satisfação no bem-estar dos produtos que você tem. Vamos a um exemplo, e eu vou dar um exemplo pessoal meu para vocês. A minha compra de supermercado, ela tem um índice, tá, de R$ 1,98 por item. Puxa, o professor é maluco. O professor chega a um número por cada item que ele gasta. Nunca vi um cara tão píssico por dinheiro. Não, não sou. Gosto de comprar produto importado, gosto de comprar coisas boas. Eu sou como todo mundo. Às vezes até faço extravagâncias. Mas esse valor eu comecei a praticar para começar a determinar quanto eu estaria gastando mês após mês dentro do meu orçamento. Então eu passo as minhas compras no caixa e deram lá tantos itens. Eu divido o valor da compra pelo número de itens. Se não ficar perto deste valor, algumas coisas estão sendo indicadas. Primeiro, pode ter havido uma inflação no período, pode ter havido uma extravagância da minha parte, eu posso ter comprado alguma coisa fora do padrão, ou seja, uma despesa variável. Não, nesse mês eu precisei comprar 2 vassouras, 3 baldes e 4 conjuntos de pratos a mais. Ah, fora isso, está me indicando que eu estou gastando mais do que eu devo. Porque se eu sempre vou no supermercado, sempre compro os mesmos produtos, tenho os mesmos gostos, não há por que eu gastar muito mais todo mês. Se esse valor passar 10% para mais no mês subsequente, isso quer dizer que eu estou gastando um dinheiro a mais. E quando eu estou realizando a despesa, não dá tempo, gente, de correr atrás da receita. Logo em seguida, já vem a conta para pagar. Seja ela no cartão de crédito ou seja como for. Então, isso é apenas um exemplo de como uma participação e eu trabalhar numa despesa. Eu posso chegar numa prateleira, por exemplo, de molho de tomate, onde tem várias excelentes marcas, e poder trocar um de R$ 1,70 por uma de R$ 1,10, de mesmo produto de qualidade, apenas economizando 60 centavos. Aí você vai dizer assim, mas que cara pão duro economizar 60 centavos? Mas eu vou gastar esses 60 centavos depois em outro produto, que eu posso querer para satisfazer as minhas necessidades básicas, ou pessoais, ou até minhas extravagâncias. Então, dessa forma, eu vou administrando as despesas para que no dia a dia eu trabalhe com elas. Um outro exemplo é combustível.
Combustível a gente tem que buscar sempre qualidade e preço. Por quê? Não adianta só buscar preço. Porque se só for buscar preço, às vezes compra produto ruim. E às vezes você consegue qualidade e preço. Por isso, pesquisa é fácil de fazer, porque hoje nós temos vários mecanismos que nos ajudam. Tem o próprio internet. Hoje, se você não tem o seu computador em casa, você tem no seu local de trabalho, você tem cybercafés, você tem vários lugares para procurar. 2, jornais, revistas, televisão, toda hora, sempre está aparecendo matéria sobre esse assunto, pessoas falando, especialistas, consultores, dando dicas. Então, aproveite essas dicas para que você possa aproveitar oportunidades. Esse trabalhar com as despesas é muito legal, porque você começa a tomar noção do preço das coisas, que até então passava completamente desapercebido. É isso que é readequar as despesas. Outro exemplo, uma pessoa pode estar querendo comprar uma televisão de 29 polegadas. Essa televisão deve estar gerando hoje em torno de 650 a R$ 1.800. Se eu não sou uma pessoa que eu tenho toda essa receita para gastar, eu vou comprar custo-benefício. Agora, como é que eu vou saber aonde ela está por 600 e aonde ela está por 1.000, ou o mesmo produto está por 1.000 e no outro em promoção por 600? A partir do momento que eu começo a me inteirar. Como é que eu me inteiro? Através da TV, através dos jornais, através daqueles panfletos que são distribuídos largamente nos sinaleiros, nas residências, etc, etc, etc. Então, ficar ligado, porque isso vai acontecer naturalmente pelo fato da gente trabalhar as despesas da gente. Por quê? A nossa intenção, na realidade, é realizar novas despesas. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Novas despesas. Quando eu já estou com o orçamento elaborado, você pode começar a estipular e colocar novas despesas. Porque aí você já fez aquela economia e já começa a pensar para frente. Prefira sempre diminuir despesas, guardar capital e depois realizar novas despesas. Isso é uma coisa que eu vou dar um exemplo também muito interessante para vocês. Se fazer precisar despesas fora do previsto, não se alarme. No próximo período você recupera. Isso é uma coisa interessante. A dinâmica que nós temos hoje em dia é muito grande. Então, se hoje nós, por algum motivo, a gente se extrapolar, no momento seguinte, nós podemos recuperar. Vejam aquele orçamento que nós vimos, com 4% acima, logo, logo, a gente pode colocar ele de volta no eixo, ou até economizar mais. E trocar despesa, gente, é economizar bastante. E fazer capital hoje é uma coisa fenomenal, porque a gente pode garantir o nosso futuro. No próximo bloco, Alan Kras, eu gostaria de saber como escolher a melhor forma para comprar a prazo. Lembrando você que você encontra mais detalhes no nosso site www.dtcom.com.br. Você também pode tirar suas dúvidas pelo telefone. O nosso número do DTCOL é 0800 703 3180. Mais um intervalo e já voltamos. E já vamos dar continuidade à primeira aula do curso Finanças Pessoais com o consultor Alan Kras. E anteriormente eu perguntei ao Alan como escolher a melhor forma para comprar a prazo. Então vamos à resposta. Obrigado, Lia. Pessoal, compras a prazo é um assunto e um capítulo à parte, onde ele diz respeito às despesas que nós vimos anteriormente e aos nossos assuntos posteriores, que sejam as nossas garantias de sobras de dinheiro, aplicações, metas, objetivos e planejamento. As compras a prazo, elas são, eu trato elas, e elas são, nas nossas finanças pessoais, terem que ser tratadas de forma diferente por vários motivos. Primeiro que existem algumas práticas de mercado e depois que existem algumas coisas que são do dia a dia, aquelas que nós enfrentamos nas nossas idas a uma loja, a um comércio, a um posto de gasolina, etc. O que nós precisamos entender é quais são esses tipos e a partir de que momentos esses tipos de compra a prazo começam a ser válidos ou a partir de que momentos realmente eles são a prazo. Porque hoje tem algumas formas de comércio que tratam os nossos pagamentos à vista como se fossem a prazo. E isso não é correto. E principalmente um país como o nosso, que está querendo
cada dia melhor, cada dia passar a ser mais próximo de um país de primeiro mundo, nós precisamos trabalhar com isso. Então vejamos quais são os tipos de compra a prazo. Nas compras a prazo nós temos o cheque, nós temos o carnê, nós temos a fatura, o cheque pré-datado, que é um capítulo à parte, e cartão de crédito. Tá? Nós vamos ter que observar que cada um desses itens tem a sua particularidade. Vejam bem, o cheque, ele só passa a ser um objeto de crédito quando ele for para um prazo superior a 30 dias. Abaixo desse prazo, ele é um objeto de pagamento à vista. Então, não há diferença de preços entre o à vista e dentro de 30 dias. Muitos comerciantes, ainda também não informados sobre as suas próprias finanças pessoais, aplicam nas suas finanças empresariais algumas formas de algum ganho a mais, tratando preços diferentes. Não, o senhor vai pagar em dinheiro? Ah, em dinheiro, aí eu lhe dou desconto. Se for em cheque, o senhor não vai ter desconto. Gente, não é essa a verdade. O cheque, dentro de 30 dias, é à vista. Aliás, ele sempre é um documento à vista. Só que nós no país já temos um mecanismo chamado cheque pré-datado, que veremos depois. Mas ele tem esse objetivo, de ser um objeto só a prazo acima de 30 dias. O segundo exemplo que nós vimos na transparência é o carnê. O carnê hoje é muito pouco utilizado, ou muito menos utilizado do que já foi anteriormente. Anteriormente ele era um objeto de você ir em qualquer loja, em qualquer comércio, e você ter a sua conta corrente, ter o seu carnê, a sua caderneta, né, com a empresa. As empresas hoje que usam carnê são normalmente empresas que elas querem usar o carnê como um marketing também. Por quê? Primeiro, eles conhecem muito melhor o cliente do que outros comércios, porque você preencheu a ficha com eles. Eles sabem quanto você ganha, aonde você mora, o que você gosta. Quer dizer, o relacionamento, o gerenciamento do relacionamento cliente na empresa é muito maior. Facilidade de negociação é muito maior. Inconveniente? Tem sim. O carnê, por exemplo, eu tenho que ir até a loja para pagá-lo. Então, isso é um inconveniente. Mas nós vamos ver mais para frente como é que isso se dá da forma mais abrangente. Cheque pré-datado. Cheque pré-datado é um documento que não existia. Hoje ele existe, é uma prática de mercado. Há algum tempo ela está instituída, todos nós já fizemos. Só que nós temos que ter algum conhecimento para ver quanto que nós estamos pagando nesse cheque pré-datado. Porque não se engane, na maioria das vezes, eu posso com certeza afirmar, em 95% das vezes, está se pagando juros dentro desses 5 vezes sem juros. É uma coisa muito engraçada, mas é por aí. E os cartões de crédito, que são um objeto de plástico, que facilita muito a nossa vida. Tá? Para quê? Porque nós não precisamos carregar dinheiro. Hoje nós temos o sequestro relâmpago, ou temos outras formas de assalto, em cima do cartão de crédito. Por quê? Porque o dinheiro está difícil. Hoje se usa pouco dinheiro. Cheque, muito menos. Usa-se cartões de débito, que estão já associados aos cartões de crédito. Então também é um objeto que a gente tem que ter algumas particularidades. Vamos primeiro ver essa questão do cheque pré-datado. Eu acho a mais importante na compra a prazo, para que a gente tenha noção do que acontece quando a gente está fazendo esse tipo de compra. Eu vou começar, antes de mostrar a tela, fazer aqui no Flipchart uma demonstração do que acontece normalmente. Tá? Nós vamos fazer uma compra, tá, no valor de R$100. R$100 nós chegamos numa loja, vou dar um exemplo feminino aqui, as senhoras que não me levem a mal, mas eu vou numa loja de lingerie e vou comprar 2 peças, 3 peças de lingerie com R$100 e a vendedora, muito hábil, já me conhece há muito tempo, diz para mim assim, olha, vamos fazer em 3 vezes sem juro. Puxa, é o mesmo preço. Ah, é o mesmo preço? Que ótimo. Puxa, 3 vezes não dá para fazer diferente? Não, vamos fazer para você aqui de casa, então vou fazer em 4 vezes. Aí ela não te conta, daí quando você vai preencher os cheques, ela te diz que é 1 mais 3. Então, já não eram bem 4 vezes, era 3 vezes. Uma eu estou dando de entrada, se fosse em 4 vezes, seria 0 mais 4. Ok. Até aqui, eu estou vendo nenhuma diferença entre o preço
e o que está aqui, correto? Eu vou ter aqui R$25 e aqui R$25. Mas essa senhora que está fazendo essa compra tinha saído de casa com a instrução do marido que não deveria comprar com cheque pré-datado, porque ele não queria mais ter que ficar administrando aqueles cheques para 30, 60, 3 meses, 6 meses, 8 meses, que ela deveria comprar à vista. Ela se lembrou nesse momento e disse para a vendedora, por favor, se eu vou pagar para você à vista, em dinheiro, em cheque agora, quanto que você pode fazer o mínimo essa compra para mim aqui? Ah, não posso, é o mesmo preço à vista. Não, fala com a sua gerente, não, negocia para mim, eu quero um desconto, realmente eu quero um preço melhor. Ok. Aí ela vai, conversa com a gerente, ou ela mesma tem autonomia e faz que conversou com a gerente, com a responsável da loja, e ela faz um preço para você fantástico. Tá? Ela faz R$95, ou seja, 5% de desconto. A partir desse momento que ela fez 95, você diz, poxa, por R$5 eu vou brigar, pago em 4 vezes. Ah, mas meu marido disse para mim que não é para que eu fique fazendo cheques que vão ficar para frente, nem nada. Puxa, por que eu faço? Que solução? Eu pago à vista? Eu pago a prazo? Gente, a partir do momento que o comércio, seja ele qual for, te forneceu um desconto, ele está dizendo para vocês, subliminarmente, que a prestação tem juro. Que esse preço que ele colocou como sendo o preço à vista do produto já tem um encargo financeiro que ele, comerciante, está pagando, seja para uma empresa de factoring, seja para um banco, seja para a empresa que for de financiamento, algum tipo de juro. O que nós precisamos entender é qual é o juro. Você vê o valor de R$5 e diz para mim assim, Alan, R$5 não é nada. Vou fazer a conta de novo. Se você fizer isso 3 vezes no mês, são R$15. R$15 vezes 12 meses são X reais. Essas economias somadas, chega no final do ano, você conseguiu economizar verdadeiras fortunas. Fortunas no sentido da proporção do seu salário, até um 15º, 16º salário, em cima dessa economia. Vamos dar uma olhadinha quanto estaria de juros embutido dentro dessa operação aqui de compra a prazo, que é muito comum, nós fazemos ela no todo dia. Vejamos na transparência. Cheque pré-datado versus à vista. Primeira observação, devemos saber realmente qual é o preço à vista, já com desconto. Esse preço à vista não só naquele comércio que a gente comprou, mas o preço melhor que tem na praça, no mercado, tá? Havendo desconto, eu estou implicando no fato que essas parcelas têm juros embutidos. Vejam só. Vamos ver na tabela quanto que aquele 5% representava de juros. 5% de desconto à vista para 1 mais 3, eu estou economizando 3,53% de juro ao mês. Gente, que aplicação financeira que paga 3,53% de juro ao mês? Não existe. Se eu não tenho uma aplicação financeira que me pague 3,53% ao mês, por que eu estou pagando na compra, na aquisição de um bem, 3,53% ao mês? Aqui qual seria a melhor opção? À vista. Então é melhor, às vezes, até fazer a troca. Em vez de eu comprar hoje, que eu não tenho os 95, é melhor que eu espere, guarde o dinheiro e depois vá fazer a compra à vista. Porque essa diferença de juros embutidos, se a gente voltar a olhar, a observar aquela planilha, vejam os absurdos que nós podemos chegar. Né? Dentro daquela imagem, vocês vão ver, e no material está até com 0 mais 1, 0 mais 2 e até 50% de desconto, nós podemos chegar a estar pagando em 1 mais 5, com 15%, 7% ao mês de juro. Vejam, 7%, gente, é o mesmo que você estaria pagando no teu cheque especial. Aí você deu o cheque pré-datado. Passou esse cheque para vários meses. 30, 60, 90, 120. Aí chega no mês seguinte, você comprou outra coisa. Aquele cheque você esqueceu. Você acaba entrando no teu limite do cheque de novo. O
que acontece? Você já pagou 7%, aí você vai lá no teu banco e está pagando mais 10% sobre os 7%. E o seu dinheiro vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Veja, o dinheiro começa a escorrer como areia no deserto. Você pega ela na mão, tenta segurar e ela passa pelos dedos. Aí é que vem a velha expressão de que a pessoa é mão fechada, para não deixar a areia escorrer. Mas não é por isso, é porque dá valor ao ganho. Quanto custa cada R$1 que você ganha trabalhando por mês? Quanto vale cada R$10 que você ganha trabalhando ao mês? Vale muito mais. É o teu suor, é o teu esforço, é o teu cansaço, é a troca com a família. Então nós temos que observar muito bem essa questão da compra a prazo. Ela só vai se tornar interessante a partir do momento que os juros que tiver embutido nesse cheque pré-datado for exatamente a mesma taxa de juros que está no mercado. Ou seja, se eu tenho R$1.000 para aplicar e recebo 1,3% ao mês, eu vou fazer um cheque pré-datado se eu pagar um juro de 1,3% ao mês. Porque eu só estou remunerando o dinheiro na mesma proporção. Nada além disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E essas diferenças, como eu mostrei antes, eu posso estar economizando R$5 hoje e esses R$5 virar 70 no final do ano ou virar R$500. Aí depende de quanto eu conseguir economizar. E isso só depende de esforço pessoal. Aí você vai dizer para mim, então, a partir de amanhã eu tenho que abdicar de um monte de coisas? Não, não precisa. É uma coisa que a gente tem que usar, uma regrinha chamada Jack o Estripador. Vamos por partes. Comece uma coisa de cada vez e vá fazendo subsequentemente as outras que vêm a posterior. Tá? Isso é muito importante. Entendida essa questão do cheque, vamos falar sobre um assunto também importante, quanto mais importante. Tá? Cartão de crédito. A despesa com cartão de crédito é um suicídio coletivo que a gente comete. Cartão de crédito é um dos melhores instrumentos que existem de pagamentos no mundo. Tanto que em alguns países, se você não tem cartão de crédito, é a mesma coisa que você está nu, sem dinheiro. Tá? Só que nós temos que entender como funciona um cartão de crédito. Tá? Vejamos. O cartão de crédito, tá? Sempre nós temos que estabelecer limites sobre ele. Não deixá-lo ele ter limites sobre nós. Então, se eu tenho um cartão de crédito, que eu coloque que aquele cartão de crédito eu vou gastar R$200 no mês, R$100 no mês. E cumpra. Não adianta dizer que vai começar o regime na segunda, só não dizem qual segunda. Né? Pode ser em 2003, 2010. Faça. Atitude. Segundo ponto. Evite cair no pagamento mínimo. Pagamento mínimo em cartão de crédito é uma coisa perigosíssima. Por quê? Isso chama crédito rotativo. As empresas de cartão de crédito elas não são financeiras, mas elas ainda têm a liberdade de cobrar taxas de juros como se fossem. E como eles deram um limite para vocês, eles cobram a taxa de juros desse contrato. E esse contrato normalmente já gira em torno de 10, 12, 13%. Quando eles querem fazer algum tipo de promoção, eles abaixam essa taxa de juros. Mas no segundo mês, terceiro mês, você está pagando juros sobre juros e você não consegue mais fazer novas despesas. E essa bola de neve começa a crescer, crescer, crescer. E se você deixar, em 4 meses você tem uma dívida que o teu salário do mês não paga mais. E aí tem que ir para aqueles sistemas de negociação ultrajantes e chatos, que é por pessoas que te ligam de manhã, de tarde e à noite, eles dizem que não vão cortar, aí você vai ter que ser nomeado em Serasa, em SPC, discutir, negociar, para conseguir que a dívida seja reduzida e esqueça-se o juro. Para que todo esse transtorno? Estabeleça o limite, tá? E saiba usar. Se precisar entrar no pagamento mínimo, entre, mas por no máximo 2 meses. E volte. Faça economia em outras partes, para você poder quitar o seu cartão de crédito e usar ele como um financiador de 30 dias. Se a loja te oferece um objeto em 3, 4, 5 vezes pelo cartão, sem diferença de preço, aí sim. Mas veja que não existe a diferença entre o preço à vista e o preço a prazo.
Porque se houver essa diferença entre o preço à vista e o preço a prazo, volta aquela tabela que tem juros embutido. O que nós podemos ver é que, como é que eu vou comparar então aquela loja que diz para mim assim que, não, meu preço é esse, acabou. Ou é esse ou é em 3 vezes. Como é que eu vou saber a diferença? Gente, quando você está atrás de um bem, você normalmente já sabe o preço desse bem em várias lojas. Queira ou não queira. Ah, eu vi num folheto de tal supermercado é X reais, de tal loja é X reais. Se tiver valores no mercado mais baixo do que esse, que estão lhe oferecendo em X ou X mais vezes, pode contar que há uma quantidade de juros embutida. Aí você pode optar entre comprar pelo cartão ou não comprar pelo cartão. Mas não deixe isso acontecer. Vejamos então o último ponto do cartão, que é, se for o caso, guarde em casa. Se você tiver realmente uma compulsividade à compra, tá? Você está num momento difícil, você teve algum dissabor profissional ou algum dissabor pessoal e você vai, pimba, né? Faz aquele gasto extra para comprar um presente para si próprio. Cuidado, cartão de crédito é muito perigoso para isso. É fácil de usar. Então, se você tem realmente essa necessidade, você já sentiu que você tem uma conta que está começando a virar uma bola de neve, pegue esse cartão, guarde em casa e só volte a pegá-lo para usar novamente quando você tiver sanado essas suas dificuldades financeiras. Tá? Onde você tiver administrado sua receita e sua despesa para que você fique confortável a voltar a usar. E não se esqueça, lembrando, quando usar o cartão, divida a despesa entre a despesa que você tem com vestuário, com alimentação fora de casa. Essas despesas têm que ser separadas para que você ponha no orçamento elas junto com o grupo de despesas que realmente elas refletem. Assim você vai conseguir administrar muito bem as compras a prazo. Muito obrigada, Alan Crasa. Você acompanhou a primeira aula do curso Finanças Pessoais com o consultor Alan Crasa. Mais detalhes você encontra no nosso site www.dtcom.com.br. Você também pode tirar suas dúvidas pelo telefone. Anote o número do DTCOL, 0800 703 3180. Não deixe de acompanhar também a próxima aula. DTCOM, desenvolvendo talentos e competências.